Olá, tudo bem? A FEB, a Federação Espírita Brasileira, surgiu como uma tentativa de unificar não só os diversos centros espíritas do Brasil, como de unificar ou pelo menos apaziguar os ânimos em relação à disputa fervorosa até entre os espíritas cientificistas e os espíritas místicos. Este é o terceiro vídeo desta série que faz uma breve análise da chegada da doutrina ao Brasil e da sua acolhida e rápida propagação antes de Chico Xavier. No primeiro vídeo nós vimos sobre a acolhida do espiritismo na Bahia, principalmente por Luiz Olímpio Teles de Menezes. E vimos também sobre a inauguração do primeiro centro espírita no Rio de Janeiro, o famoso Grupo Confúcio, isso no ano de 1873. No segundo vídeo nós vimos a ligação, isso lá desde os primórdios, entre espíritas e maçons. Quando o espiritismo já contava com adeptos em grande parte do Brasil, mas ainda sem nenhum critério de organização, começa a surgir a ideia de organizar e unir os diversos centros espíritas. E a partir dessas ideias é que surge a FEB, o Vaticano Espírita. Por essa época, 1883, começou a ficar nítido que existiam duas vertentes espíritas no Brasil. Isso vem de longe, como você pode ver. Aqueles que primavam pelo aspecto científico da doutrina, que propunham experimentações ao modo dos adeptos do novo espiritualismo norte-americano, Esses então ficaram conhecidos como cientificistas ou simplesmente científicos. E o outro grupo era formado por aqueles que achavam que o mais importante era o aspecto evangelizador, que se traduziria em fazer a caridade, Caridade. E esses ficaram conhecidos como os místicos. Nós nem precisamos seguir adiante, explicar muito a respeito para saber quem venceu a disputa, O espiritismo meloso, sentimentaloide, sem compromisso com a verdade, mas com enorme facilidade de arrebanhar prosélitos que nós conhecemos hoje em dia, o espiritismo popular brasileiro é descendente direto desse grupo de pioneiros, bem intencionados, não tenho a menor dúvida. Aqui eu faço um pequeno parêntese. Eu me interessei em primeiro lugar pelo aspecto científico da doutrina. Eu li tudo que tinha a meu alcance, Não existia internet ainda, viu, filho? Então li tudo que tinha a meu alcance a esse respeito. Talvez por ser muito jovem, 20 e pouquinhos anos, talvez pela força da argumentação e até das evidências, eu me tornei espírita convicto. Mas em pouco tempo eu tinha lido tudo o que havia disponível a respeito. Eu não tinha tempo para grandes pesquisas e comecei a ler livros do Chico e congêneres, Muita coisa eu achei fantasiosa, mas sanava minhas dúvidas com o argumento da autoridade. O argumento da autoridade é, na verdade, uma falácia, Mas uma falácia lógica, que acabou me convencendo por muito tempo. É um tipo de argumento que apela para a reputação de alguma autoridade no assunto, a fim de convencer. O que eu tinha em mente aos 21, 22 anos de idade. Eu tinha sido convencido pela lógica de Kardec. Tinha robustecido minhas convicções lendo os cientistas que se debruçaram sobre o tema. Lembrando que nas bibliotecas espíritas nós encontramos as obras dos cientistas que corroboram a doutrina, mas não encontramos as obras que desmentem as supostas verdades da doutrina. Houve grandes debates lá nos primórdios do espiritismo entre cientistas de renome, de ambos os lados, a favor e contra a doutrina. E agora, então, depois de ler isso, eu lia
coisas às vezes difíceis de engolir, escritas por Chico Xavier e Companhia Limitada. Eu lembro que às vezes eu interrompia o livro e ficava me perguntando, mas será? Mas aí eu lembrava do Chico Xavier, né, velhinho, bonzinho, né, que não ganhava dinheiro com as suas publicações, que ajudava o próximo, e concluía que se uma pessoa assim tão boa estava dizendo que é porque devia ser. E muitas vezes, já trabalhador de centro espírita, eu olhava com um olhar crítico para os cientificistas do espiritismo, pensando que eles perdiam tempo em tentar provar o que, a meu ver, na época já estava provado, né? Em vez de eles, os cientificistas, tentarem fazer alguma coisa direta pelo próximo. Pois é. O fato é que desde os primórdios do espiritismo no Brasil há essa disputa, essa querela, né, entre duas vertentes. Os místicos acusando os cientificistas de pedantes, de excessivamente racionais, excessivamente teóricos, e os cientificistas, por sua vez, acusando os místicos de sentimentaloides, né, de desqualificar a pureza da doutrina ao dirigi-la ao povão, de se preocupar em arrebanhar prosélitos, né? Ambos têm razão, cada um segundo seu ponto de vista. Mas desde os primórdios também quem sempre saiu ganhando as disputas foram os místicos, que hoje são representados pelos chiquistas. Ao longo do tempo, década após década, sempre que houve alguma disputa dentro de um determinado centro espírita, ou até mesmo numa escala maior, né, de um movimento espírita, os místicos seguiram em frente e os científicos ou tiveram que dar o braço a torcer ou desistiram de participar. O apelo religioso no Brasil é muito forte. Não é à toa que temos uma aberração no Congresso Nacional que atende pelo nome de Bancada Evangélica. Versão brasileira BKS. Também não é à toa que a maior parte dos canais de TV aberta hoje são de igrejas. E também não é à toa que parte da Igreja Católica, Apostólica, Romana, foi responsável pela implantação do regime militar no Brasil, né, depois das passeatas de donas de casa sob o honroso título de Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e que parte dessa mesma Igreja Católica Apostólica Romana foi responsável pela criação do PT para combater o mesmo regime que a outra parte havia ajudado a se instalar no poder. Né? Não é fácil esse Brasil varonil. Enfim, veio a República e com ela o Estado laico. A Igreja Católica já não era a religião oficial do país. Mas se os espíritas achavam que com isso a coisa ia melhorar para eles, estavam enganados. Os primeiros tempos da República foram de muita perseguição a minorias religiosas no Brasil, principalmente as religiões de origem africana. Foi dessa época que veio o costume, que se estende até hoje em alguns lugares. Quando eu era criança, isso era muito comum. Veio o costume de batizar casas de religião africana, ou logo depois casas de umbanda, como centro espírita, né? Às vezes, centro espírita de Umbanda, centro espírita de Xangô. Isso lá no começo tinha um propósito claro, que era um modo de disfarçar, de tentar se confundir, né, com os bem comportados espíritas. Foi aí também que surgiu o termo espírita kardecista, justamente para diferenciar o seguidor de Allan Kardec, diferenciar ele do batuqueiro, né, do mandingueiro, do umbandista. E nesse tempo já havia consultas pagas por cartomantes, mães de santo, pais de santo, e havia os passes magnéticos pagos aplicados por mesmeristas, né, os seguidores de Franz Mesmer, o criador do que se convencionou chamar de magnetismo ou magnetismo animal,
que é, na verdade, um precursor da hipnose, né? A hipnose surgiu a partir daí. Lembrando que Kardec, quando publicou o Livro dos Espíritos, ele era um magnetizador com 35 anos de experiência, isso dito por ele mesmo, né? Mas os espíritas também foram perseguidos, e principalmente por causa da homeopatia, que era prescrevida em muitos centros espíritas. A homeopatia não era conhecida, aliás, não era reconhecida, né? E era tratada como curandeirismo, né? Às vezes tratada até como feitiçaria. Não podemos esquecer que a politicagem sempre prosperou nesse país, né? A igreja gozava de boa reputação, então era fácil conseguir meios e influências para perseguir o espiritismo e os espíritas. Em relação às casas de religião africana e de Umbanda, o que falou mais alto foi o racismo, isso é evidente, né? Isso era religião de negro. Então era comum batidas policiais, né, a essas casas de religião em busca de fugitivos, de procurados pela polícia, que recorriam muitas vezes aos pais e mães de santo para se esconder, né, ou para buscar ajuda. Tudo isso prejudicou, por um tempo considerável, a imagem do espiritismo no Brasil. Somado a isso, já havia naqueles tempos denúncias de fraudes, né, praticadas pelos espíritas e que eram publicadas nos jornais, como foi o caso do famoso processo dos espíritas ocorrido na França em 1875, envolvendo o sucessor de Allan Kardec na direção da revista espírita, o Pierre Guetton Lemery, que publicou supostas fotos de espíritos em que foi comprovada fraude. Nos primórdios do espiritismo, no Brasil, até o fim da República Velha, né, a doutrina e os próprios espíritas eram zombados e frequentemente acusados de fraude. O começo não foi fácil. O espiritismo só conseguiu formar uma rede de proteção depois do sucesso de Chico Xavier, em que esse tipo de acusação e quaisquer querelas e escândalos passaram a ser prontamente abafados. No próximo vídeo nós vamos ver o surgimento e a ascensão do primeiro grande nome do espiritismo no Brasil, que só seria superado em fama e carisma e até em santificação, né? Quase um endeusamento, só seria superado mais tarde por Chico Xavier. Estamos falando de Bezerra de Menezes, o de verdade, não aquele do Divaldo. E não se esqueça que este canal está com os seus dias contados, falta pouco. O propósito desse canal já foi cumprido, não me sinto mais assim, não sinto mais nenhuma espécie de diversão em questionar, né, em manter esse tipo de tema. Procurei detalhar o propósito desse canal e da minha caminhada em particular no vídeo O Caminho de Volta. Se você ainda não assistiu, por favor, assista. Quer dizer, se quiser, não quer assistir, também não assiste, né? Acontece que esse caminho já foi percorrido, né? Então vou publicar ainda alguns vídeos que já estavam planejados e vou retornar ao canal Morel Felipe Wilcon. Devo tirar do canal Morel Felipe Wilcon, não deste canal aqui, do canal Morel Felipe Wilcon, devo retirar de lá os vídeos antigos, né? Porque quase todos são vídeos de quando eu era espírita, então são vídeos de conteúdo espírita. Se você quiser continuar me acompanhando, fique atento. Muita força e paz para você.